Sejam bem-vindos ao canal do Sincades. Eu sou o enfermeiro Evandro Bernardino, da Harmoniza. E hoje nós vamos falar sobre o mês de conscientização do câncer de próstata, que é o novembro, da qual denominamos Novembro Azul. O câncer, ele é definido pela multiplicação de células desordenadas no nosso corpo. E quando isso acontece na próstata, que é uma glândula importante do homem, nós denominamos isso de câncer de próstata. Geralmente, ele acomete homens de 45 anos acima e, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele também chega numa estimativa de homens acima ou até 65 anos de idade. Então, quer saber mais sobre esse tema? Fique conosco até o final desse vídeo. O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente dentre os cânceres que acometem um homem. Ele é responsável por um alto índice de mortalidade. Antes disso, é importante que você saiba que a próstata ela é uma glândula masculina responsável por produzir o líquido prostático. Este líquido prostático, somado a um líquido da vesícula seminal, eles formam um sêmen, muito importante na fertilidade masculina. Logo, a próstata ela se localiza numa região estratégica entre ou em volta de um canal chamado de uretra, por onde passa a urina. É importante que você saiba que o câncer, quando ele acomete a próstata, toda essa região por onde passa a uretra, ela fica prejudicada. Logo, o câncer de próstata, ele afeta com sinais e sintomas a nível dessas regiões que vamos falar mais à frente. O câncer de próstata é um fenômeno celular. Nós temos que entender que nós somos formados por um conjunto de células. A princípio, essas células elas funcionam normalmente em todo o seu ciclo. Elas têm um tempo de início e um tempo de fim. Esse tempo de fim, geralmente, ele é relacionado a uma regulação celular. Por que isso é importante? Porque cada célula ela tem um tempo determinado para que essa regulação ela possa acontecer. Mas no câncer de próstata e na filosofia ou melhor, na fisiopatologia de todos os cânceres, essa multiplicação ela é desordenada e não há um controle específico do organismo para frear esse processo. Logo, quando essa multiplicação ela acontece na região prostática, nós denominamos isso de câncer de próstata. Essa multiplicação desordenada de células faz com que ocorra no organismo do homem diversos fenômenos que serão abordados logo adiante. Historicamente, o próprio crescimento e desenvolvimento do homem está fundamentado em crenças de que o homem não pode falhar, o homem não pode errar, ele não pode expressar os seus sentimentos. E cá para nós, isso tudo não é verdade. Você, enquanto homem, possui sentimentos, precisa de expressá-los, precisa de entender que precisa de dar amor, dar sentimento, receber sentimento e entender que você também possui fragilidades. E essas fragilidades, uma delas é a questão das consultas ao serviço de saúde. Você precisa de ir ao consultório médico, cuidar de você, porque você às vezes cuida de todo mundo, menos de você. Por isso que o autocuidado ele é tão importante. Quando você decide a consulta médica, saiba que você venceu uma barreira social e cultural em prol da sua saúde. Mas muitos homens eles possuem dúvidas de qual é o médico especialista que cuida da sua saúde. Então nós já vamos dizer, é o urologista. Ele vai te receber, te acolher, tirar as suas dúvidas. Existem às vezes muitas dúvidas masculinas que nós não temos coragem às vezes de falar com o médico. Mas comentamos com o nosso amigo de trabalho, comentamos com pessoas que às vezes não são especialistas no assunto e às vezes não resolvem todos os nossos problemas, da qual a gente precisa de respostas. É importante que você saiba que quando você vai à consulta, o olhar do especialista ele é um olhar generalizado. Ele não vai olhar somente para a sua próstata, porque você, homem, é muito mais do que isso. Você precisa de ser analisado e de ser consultado de uma forma holística, de uma forma integral. Então é importante que nós saibamos como que está o seu desempenho sexual, como que está o seu ânimo, as suas atividades, como que é o seu sono, a sua alimentação, a sua atividade física, porque você é um conjunto de todas essas coisas. Nas consultas médicas, é importante que nós consigamos
abranger todos esses tópicos. E às vezes nem sempre é a próstata, mas hoje, que nós estamos falando especificamente dela, é importante que esse médico faça toda uma análise para que você consiga ser consultado de uma forma integral e saia dessa consulta com todas as suas dúvidas sendo sanadas. Nessa consulta, você será questionado sobre alguns fatores de risco. É importante que seu médico te conheça, conheça a sua história, conheça os seus hábitos de vida. Esses fatores de risco é que vão determinar as chances ou a potencialização de você desenvolver um câncer ou de ter chances de desenvolver um câncer ou não. O primeiro fator de risco que a literatura aponta é a idade. 45 anos é uma idade propícia para o início do desenvolvimento do câncer de próstata. Sabia que antes dos 45 anos também é possível, tá? E o rastreio pode acontecer antes dos 45 anos, mas é comum que nessa idade dos 45 anos em diante você desenvolva ou tenha chances de desenvolver o câncer de próstata. A literatura ainda aponta que essa idade de 45 anos ela vai se estendendo até os 50 e até aos 65 anos. Então, essa idade é uma idade crucial, é uma idade de rastreio, é uma idade que esse homem precisa de estar mais atento a sinais de alerta. Então, esse é o primeiro fator de risco. O segundo fator de risco, muito comentado na literatura e pelos profissionais de saúde, é a questão da obesidade. Nós sabemos que mais da metade da população brasileira apresenta obesidade, que é uma doença, segundo o Código Internacional de Doenças, e também o sedentarismo, que faz com que ambas caminhem muito juntas. Ligados ao sedentarismo, nós temos a falta de atividade física, que é o sedentarismo e o sobrepeso. Então, esses três fatores, eles estão muito íntimos, estão muito interligados. Isso faz com que pessoas obesas desenvolvam problemas cardiovasculares muito mais potentes em relação às pessoas que não são obesas. E são fatores de risco importantes para o aparecimento do câncer de próstata. Um outro fator importante também é o tabagismo. Nós sabemos que tabagismo o tabagismo ele é um fator extremamente relevante para o aparecimento do câncer de próstata. O cigarro possui mais de 2.000 substâncias e, dentre elas, mais de 100 substâncias cancerígenas que podem afetar o homem não somente no câncer de próstata, mas em todos os outros tipos de câncer. Então, nós temos alguns fatores de risco que são importantes, da qual você será questionado nessa consulta. Está vendo como que a consulta é importante para você? Está vendo que como nós estimulamos que esse homem vá ao consultório médico para que ele seja rastreado, para que ele seja acolhido e nós possamos conhecer a sua história? Você sabia também que no consultório nós não paramos por aí. E aí, você já fez a sua consulta? Você já se consultou para saber um pouco mais sobre a sua saúde? Se não, vá correndo, porque o nosso bem maior é a nossa saúde. Ainda nas consultas, nós vamos buscar fatores importantes que podem ser sinais de alarme para você. Você sabia disso? Então, você que está em casa, que não foi na consulta ainda, que não rastreou, não se preocupou com esse tema, fique atento a alguns sinais de alerta. Esses sinais de alerta vão fazer com que você ligue uma luz, perceba algo importante ou algo de errado que está acontecendo no seu organismo. Vamos lá? A primeira delas, fique atento, é a dor. Geralmente, o homem pode sentir dor na hora de urinar. E nós sabemos que a dor não é comum, mas a dor é um sinal de que o corpo está sinalizando algo que não está correto. E quando esta dor está no ato de urinar, isso pode estar relacionado à próstata. Um outro detalhe importante, que é um fator que pode ligar uma luz de alerta, é a ardência na hora de urinar. Né? Não é comum que o homem, na hora de urinar, ele sinta ardência. Mas agora imagina, a dor e a ardência é algo que incomoda o homem. Então, um homem que se sentir incomodado e que estiver apresentando esses fatores emergentes, ele não pode ficar simplesmente parado, ele precisa de buscar um serviço de saúde.
para saber o que está acontecendo. E nem sempre pode estar ligado a um câncer de próstata, mas pode estar ligado a outras patologias voltadas à saúde do homem. Mas o que é mais importante do que saber ou não o que está acontecendo? É que eu vá ao serviço e ali eu defina, junto com o meu médico, o que realmente pode estar levando a esses fatores de risco, ou melhor, a esses fatores que vão ligar uma luz de alerta. Um outro fator importante é que a urina, geralmente, ela sai em jato. Porque no câncer de próstata, com o edema do câncer de próstata, o canal uretral ele fica comprimido. Logo, o homem tem uma sensação de bexiga cheia. E aí ele não consegue urinar. Ou melhor, ele consegue urinar, mas a sensação é sempre de que falta algo a mais ser liberado ali na hora da urina. Então ele acaba urinando em jatos, mas sempre com a sensação de que a urina está cheia. Essa urina ela sai muito rápida, ela sai com uma pressão muito alta, porque a bexiga provavelmente está cheia. Um outro fator importante é um termo que nós chamamos de noctúria, que é nada mais nada menos do que ao aumento da frequência desse homem ir ao banheiro várias vezes durante a noite. Então, como a bexiga está cheia e ele às vezes não consegue urinar ou esvaziar essa bexiga ao longo, né, das idas ao banheiro, ele sempre tem essa sensação de que a bexiga está cheia, então ele levanta várias vezes à noite. Está vendo que são sinais importantes que podem passar desapercebidos, mas que é importante que você fique alerta. Esses sinais de alerta vão fazer com que você ligue uma luz e busque um atendimento médico. Ao buscar um atendimento médico, você será submetido a um rastreio. O rastreio ele consiste em um exame clínico apurado, exames laboratoriais e, se possível, até mesmo exame de imagem, mas um padrão ouro hoje para o rastreio do câncer de próstata é um exame chamado de PSA, que é o antígeno prostático específico. Ele é um exame de sangue, a pessoa senta, coleta esse sangue e nós vamos buscar os níveis de PSA no sangue. E dependendo dos níveis de PSA elevados, nós podemos suspeitar de ser um indicador de câncer de próstata ou não. Lógico que o resultado ele não é um resultado isolado, vai depender de outros fatores, mas o PSA é uma das formas de rastrear. A outra forma de rastrear é o toque retal. Nós sabemos que o toque retal ele é muito temido pelos homens, né? Os homens possuem um certo receio, mas não existe algo que é capaz de rastrear de forma que nós consigamos ter tato, porque o exame do toque ele é especificamente isso. Ele nos ajuda a identificar se esta próstata está edemaciada, ou seja, ela está inchada ou não. Então, o exame do toque ele é crucial para o diagnóstico do câncer de próstata. Ele é um exame muito rápido, mas quando nós colocamos na balança o constrangimento desse exame e o valor da sua vida, com certeza, de uma forma muito inteligente, nós ficamos com o valor da vida. Então, voltando, um padrão ouro hoje, mundial, é o rastreio pelo toque retal e pelo PSA. Caso encontre algumas alterações relacionadas aos níveis elevados de PSA e também ao toque retal, é importante que o rastreio continue. Então, é possível que você seja submetido a uma biópsia e, a partir dessa biópsia, fragmentos de tecido e de células vão ser encaminhados ao laboratório para que nós possamos saber quais os tipos de alterações celulares aconteceu. E caso seja diagnosticado um câncer de próstata, ele tem duas opções. Ele pode ser maligno ou essa alteração da próstata pode ser benigna. Caso ela seja maligna, nós teremos quatro opções de tratamento. A primeira opção é a quimioterapia. A segunda é a radioterapia. A terceira opção é a hormonioterapia. Ou você poderá ser submetido a um procedimento cirúrgico, né? É importante dizer que toda essa forma de rastreio, diagnóstico e tratamento são e já estão estabelecidos na literatura e nós já conhecemos o caminho.
Mas o importante mesmo é que você não chegue a esse estágio, que você pare especificamente no ato de prevenir. E aí, como está o seu autocuidado? O autocuidado, ele se expressa por meio de ações de prevenção. E é justamente disso que vamos falar. A prevenção é um dos pilares que são pregados em todas as instituições de saúde que se preocupam com a saúde do homem, por exemplo. Hoje, nós nos preocupamos muito com relação somente às doenças. Nós queremos um nível da qual você não chegue a adoecer. E por isso que nós focamos muito na prevenção. Por isso que você está assistindo esse vídeo. A prevenção, ela é um dos fatores que fazem com que você consiga entender e se auto-perceber. Auto-perceber as suas condutas, o seu comportamento de saúde. A cada ação, a cada comportamento faz com que você desenvolva um crescimento e um amadurecimento da sua própria percepção de saúde. É importante que você entenda ou saiba que a prevenção, ela é um pilar que deve existir e permanecer na sua saúde. Uma das formas de prevenir o câncer de próstata é a atividade física. Nós sabemos que a atividade física libera neurotransmissores extremamente importantes, como endorfina, serotonina, nos traz prazer, nos traz sensação de bem-estar e nos ajuda a enfrentar os desafios da nossa vida. É importante que nós também possamos entender que a atividade física, ela não precisa ser algo sacrificante, né? Algo que torne pesado a nossa vida, de maneira nenhuma. Eu posso adaptar as minhas atividades diárias a, a o desejo de fazer uma atividade física. Eu posso, por exemplo, dar preferência a uma escada, ao invés de ir de elevador. Posso saltar 2 pontos antes do ônibus e ir andando. Então você vai fazer uma autorreflexão e escolher a melhor forma de realizar uma atividade física. Saiba, não existe uma atividade física que seja melhor do que outras. Existe aquela que se adequa a seu estilo e qualidade de vida. Né? Uma outra forma de prevenção do câncer de próstata é a alimentação. Uma alimentação com pratos coloridos, né, que dê preferência a alimentos saudáveis ao invés dos alimentos industrializados, aos lanches, né, às frituras, aos refrigerantes, mas enfim, pratos que sejam realmente saudáveis. E aí, nesse caso, não está relacionado a algo extremamente financeiro. Eu posso preparar porções extremamente saudáveis que possam atender o meu dia a dia. Né? Um outro fator importante é a questão do tabagismo. Quando a pessoa cessa o tabagismo, você acredita que o organismo dela responde em 24 horas? Em 24 horas, o organismo já começa a responder de uma forma benéfica. Então, você que não fuma, parabéns, porque você não fuma e já eliminou esse risco. Mas você que está me vendo e que ainda tem o hábito de fumar, saiba, existem grandes recompensas para as pessoas que cessam o tabagismo. E essas recompensas elas iniciam nas primeiras horas que essa pessoa para de fumar. Olha que bacana, olha que interessante, olha como que o organismo ele nos ajuda a prevenir as próprias doenças que podem acometer ele mesmo. Outra coisa que é importante é o estresse. O estresse também é um fator de risco para o aparecimento do câncer de próstata. Então, elimine os fatores de risco estressantes, elimine os estressores, para que você consiga ter estratégias de enfrentamento melhor e, a partir daí, adotar formas de adaptação. Uma outra coisa importante que realmente representa a prevenção são as consultas periódicas. Você que vai às consultas, eu deixo aqui os meus parabéns a você. Parabéns porque você é uma dos homens de um grupo seleto que vai às consultas. Mas eu tenho certeza que eu estou falando para um grupo de homens que entendeu esse processo e que vai às consultas, porque vocês vão eliminando esses fatores de risco. E a consulta, ela vai ser acordada com o seu médico. Ela pode ser de 6 em 6 meses, ela pode ser de anualmente, mas isso é uma coisa a ser acordada. Vocês conversam entre si.
Seu médico vai passar a te conhecer porque ele passa a ter um histórico, ele passa a ter a sua linha do tempo e como você vem se comportando. Olha que bacana você ter alguém que te conhece do ponto de vista de saúde, que você pode recorrer para tirar dúvidas e a partir daí ter ações de saúde mais pautadas em certezas, em evidências científicas. Olha que interessante, todos esses são fatores, tudo isso que eu falei são fatores de prevenção, são fatores que fazem com que você elimine o risco de desenvolver um câncer de próstata. Tá vendo que é um tema que abrange muita coisa, mas ao mesmo tempo tudo isso centraliza em você. Você é o nosso centro, você é o nosso foco. Tudo é feito para que você esteja bem, para que você possa se perceber, ter mais tempo de vida, ter mais autocuidado. E aí é desse autocuidado, dessa autorresponsabilização da saúde que nós estamos falando. De você ser responsável pela sua saúde. Né? Não é porque às vezes eu tenho um convênio de saúde, eu falo que o convênio é responsável. Não, sou eu que sou responsável. É a ação construída diariamente. É essa ação construída diariamente é que vai culminar num resultado benéfico, positivo com relação às doenças. Olha que interessante. Então, homem, se perceba, entenda que você é importante, que você é uma peça fundamental na sua família, que você é uma peça fundamental no seu trabalho, que você é alvo do amor das pessoas que te cercam. Então, por isso que essa percepção e esse autocuidado faz parte e deve fazer parte do seu dia a dia, deve fazer parte das pessoas que te cercam, porque a saúde ela é um dos pilares mais importantes da nossa vida. Perceba, se a saúde para, tudo para. Os projetos acadêmicos, os projetos profissionais, os projetos familiares. Logo, cuidar da saúde também é coisa de homem. Vergonha é não se cuidar. Olha que importante. Esse é o slogan do Cicades, feito especificamente para você, para todas as pessoas que queiram passar aqui no canal para saber mais de informações, para divulgar as informações, até mesmo para os seus amigos, para os seus familiares, porque coisa boa a gente precisa divulgar. Então, eu desejo a vocês um excelente Novembro Azul. Eu sou o Evandro Bernardino, da Harmoniza Qualidade de Vida.